Gênesis 22, versículo 1. Diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem ama, e vá para a região de Mória, sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão. Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus o havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela manhã, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negasse o seu filho, o seu único filho. E esteja certo de que o abençoarei e o farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Até aí. Fecha os seus olhos. Espírito Santo, colocamos, Senhor, esse momento diante de Ti, Tua palavra, e que o Senhor venha, Senhor, abrir a Tua palavra por revelação ao coração de cada um. Que o Senhor venha falar conosco e nos levar, Senhor Jesus, a viver, a experimentar, a se entregar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, a história de Abraão e Isaque é uma história que tem uma profundidade muito grande. Não é simplesmente um conto ou uma história que aconteceu há milhares de anos do nosso tempo. Abraão, ele era um homem que morava em Ur dos Caldeus, um povo diferente. Quando Deus chamou ele de lá, ele chamava Abrão. E ele disse: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra em quem eu te mostrarei. Abraão foi alguém que foi chamado.
Até hoje os estudiosos falam que os descendentes de Abraão são os descendentes da raça chamada. Abraão foi alguém chamado por Deus para cumprir um propósito. Fala comigo, Abraão foi alguém chamado por Deus para cumprir um propósito. Quando você fala isso, você precisa entender o princípio e o fim da frase que você disse. Abraão foi alguém chamado. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós viemos para Deus porque Deus nos chamou. Não pense que você veio e encontrou Deus. Eu escolhi Jesus. Ou eu vim para Deus, fui eu que decidi por Deus, escolher Deus. Não, Deus te chamou. Deus fez um chamado para você. E no teu espírito você respondeu. Assim como Abraão respondeu, nós somos descendentes dessa raça chamada. Deus nos chamou. Só que Deus nos chamou para realizar um propósito. Eu não sou apenas uma pessoa que foi chamada. Eu não posso apenas viver como alguém que foi chamado. Eu preciso ser chamado para realizar um propósito. Cada um de nós, você, foi chamado para realizar um propósito. Há um propósito na sua vida a se cumprir, que Deus estabeleceu. Você não nasceu e cresceu, vai conhecer pessoas, vai casar, vai criar filhos, vai morrer e vai viver nessa terra. Você foi chamado por Deus para realizar um propósito. Quando Abraão saiu daquele lugar, ele saiu como alguém chamado por Deus. Ele saiu para obedecer uma palavra, debaixo de uma palavra, que vai para onde eu te mostrarei. E ele percorreu muitos lugares. Só que Deus tinha um propósito na vida dele. Chegou um determinado tempo que Deus virou para ele e falou assim: não te chamarei mais Abrão, mas Abraão, porque você será pai de multidões. Deus estava revelando para ele o seu propósito. Abraão não era apenas o pai da fé, ele é um pai de multidões. Ele foi chamado e creu, e isso, como diz lá no texto, foi imputado como justiça. Ele creu, ele se tornou alguém da fé. Mas mesmo nós que temos fé, a nossa fé está em nós para realizar um propósito. Vira para o teu irmão e fala assim: você não nasceu por acaso. Fala, você não veio a Deus por acaso. Você não tem fé por acaso. Fala assim: a tua fé não é só para vencer tuas batalhas. A tua fé, a tua vinda, o teu chamado, foi para você realizar um propósito. Tem um livro de um pastor que já foi para a glória. Ele faz uma pergunta no começo do livro. Ele pergunta assim: aonde está o lugar mais rico dessa terra? E quando você não conhece a resposta ainda que ele colocou, você começa a responder algumas coisas dentro da sua concepção. Você vai falar assim: o lugar mais rico dessa terra deve ser os campos de petróleo lá do Oriente Médio. O lugar mais rico dessa terra deve ser uma jazida de ouro, um lugar de diamante. O lugar mais rico dessa terra deve ser o Fort Knox lá nos Estados Unidos, que só tem ouro naquele lugar. E a resposta dele falou que não. O lugar mais rico nessa terra é o cemitério. E ele responde: porque quando você chega no cemitério e começa a olhar as fotos das pessoas, você olha bem e fala assim: nossa, tão jovem, poderia ter sido um empresário. Enterrou o empresário. Poderia ter sido um cantor, enterrou o cantor. Poderia ter sido um pastor, abrir muitas igrejas, enterrou o pastor. Poderia ter sido alguém, um cientista, que ia descobrir a cura de alguma coisa, enterrou aquilo também. Então quando você chega no cemitério e olha para aqueles túmulos, você começa a ver pinturas que não foram pintadas, livros que não foram escritos, poesias que não foram feitas, invenções que deixaram de ser feitas, todas enterradas,
naquele lugar. Preciosidades, riquezas que desceram para dentro da terra. Propósitos que não se cumpriram. Eu e você fomos chamados por Deus, não só para ficar no reteté. Deus chamou você para você cumprir um propósito. Vira para o teu irmão e fala assim: ei, tua vida é mais do que isso. Fala sério para ele: tua vida é mais do que isso. Você tem propósito para cumprir. Ou tu vai levar o teu propósito para o cemitério. Vai enriquecer lá mais ainda? Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu dali com um propósito. Ele não sabia, porque ele somente foi chamado. E ele saiu dali debaixo daquele chamado. Mas no decorrer do tempo, Deus revelou o propósito para ele. Mas aí quando você fala assim, no caso de Abraão, ele é pai de multidões, mas ele não tinha filho. Ele não tinha filho nenhum. E aí Deus dá um filho para ele, Isaac. Deus dá um filho. Naquele momento eu fico pensando que Abraão falou assim: Deus vai cumprir o propósito na minha vida. Assim como muito crente, né? Muito cristão, quando chega em Deus, aí está orando, está buscando, aí Deus faz uma coisa na vida dele, assim que ele está querendo, ele fala assim: nossa, olha, Deus está cumprindo as coisas da minha vida. Não, Deus está realizando isso, olha, realizou isso na minha vida. Eu tenho buscado há tanto tempo isso, olha, Deus me deu. Mas por que Deus te deu isso? Por que Deus curou você? Porque Deus fez isso na tua vida? Porque Deus fez aquilo na tua vida? Porque você é bonitinho? Não. Tudo que Deus te dá e tudo que Deus faz na tua vida é para você chegar no teu propósito. E também aquilo que Ele não te dá, aquilo que você pede, Ele fala não para você. Quando Ele fecha os céus em cima de você e você fica falando o seguinte: está tudo fechado, não consigo vencer, acho que eu tenho que procurar ali, 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 e você sai procurando para tudo quanto é lado. Mesmo assim a coisa não resolve. Aí você fala: estou em pecado, fizeram uma mandinga para mim. Você nunca para pensar assim: Deus fechou o céu sobre você. Você acha que quantas pessoas pediram para Deus na época do profeta, quando ele falou que não ia chover por 3 anos? Quantas pessoas oraram naqueles 3 anos em Israel? A nação inteira. A nação inteira orava, clamava para vir chuva, e Deus não mandava. Mas eles oravam e Deus mandava. Eles oravam e Deus não mandava. Por quê? Porque até o não de Deus na tua vida é para cumprir o propósito dele na tua vida. Aí chega Abraão, feliz. Deus está cumprindo, porque já começou a fazer. Me deu um filho. Assim são muitos, né? Deus me deu um ministério, agora vai cumprir o propósito na minha vida. Eu morava em Monte Azul, Deus me levou para um lugar muito longe aí, agora vai cumprir o propósito na minha vida. Aí vem Deus e chega para Abraão. Porque para Abraão ser pai de multidões, ele precisa de um filho. Pelo menos começar com um. E Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sacrifica o teu filho para mim. Para pensar. Abraão deve ter falado assim: peraí, meu propósito não é ser pai de multidões?
Porque se eu sacrificar Isaac, eu não tenho filho. Como é que eu vou ser pai de multidões se eu não vou ter descendente? E Deus pede justamente o milagre, a promessa que Deus tinha dado para ele, prometido, a concretização da promessa dele ter um filho. Deus vai lá e fala assim: me devolve a minha promessa. Você já pensou se Deus pediu o milagre que ele fez na tua vida para ele de volta? Porque foi o que fez. E aí, o que a gente muitas vezes não pensa é que Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Deus não queria Isaac. Deus queria o coração daquele homem. Porque quando ele foi até os últimos momentos, quando ele levantou a faca para cravar, e ele iria cravar no peito do filho dele, um anjo do Senhor teve que bradar do céu dizendo: Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Deus iria preservar, Deus iria, porque ele tinha um propósito na vida de Abraão. Só que mesmo o propósito na tua vida, você precisa provar que você merece. Vira para o teu irmão e fala assim: o propósito de Deus na tua vida não é multiplicação de pão, não. O propósito de Deus na tua vida tem que passar por cruz. Você tem que provar que você merece. É por isso que hoje nós estamos com as igrejas cheias de pessoas buscando a multiplicação dos pães. Eu quero pão, eu quero peixe. E aí Deus multiplica, as pessoas ficam satisfeitas com os pães e com os peixes. Mas Deus não quer te dar pão e peixe. Ainda que Ele te dá por misericórdia. Deus quer cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. Fala bem forte assim: eu tenho um propósito na minha vida, e Deus quer cumprir, e eu não vou atrapalhar o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, quando você entende isso, você começa a entender o que Deus estava fazendo com Abraão, não com Isaac, mas com Abraão. O alvo de Deus era o coração de Abraão. E quando você entende isso, você vê como Deus trabalha com a gente. Olha para mim, você vai ver como Deus está fazendo na tua vida, e muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas ficam falando assim: ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você não está vendo que Deus está te levando, ou te colocou no Monte Moriá, e pediu a tua promessa, e você está lá, desesperado, dizendo o seguinte: olha, como é que eu faço? Eu entrego, não entrego, entrego, não entrego. E Deus está provando o teu coração. Olha só, primeira coisa que a gente aprende com Abraão, com o que Deus fez e faz com a gente, está aqui no versículo 2 do capítulo 22. Diz aqui no versículo 2: e disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Querido, a primeira coisa que eu preciso aprender com Deus é que Deus prova o teu coração através das circunstâncias. Está passando luta? Deus está provando você. Está passando dificuldade? Deus está provando você. Está passando batalha? Está passando situações? Deus está provando o teu coração. Porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer saber se você é cabra macho, se você é firme, mulher de propósito. Por isso que muitas vezes o crente ele reclama da circunstância e da tempestade. Quando Jesus estava naquele barco com aqueles discípulos ali, e Jesus repreendeu o vento, e o vento acalmou, a gente só vê isso.
Ah, é o poder de Deus. Deus repreendeu o vento acalmou. Mas você nunca parou para pensar que Jesus dentro do barco, aquela tempestade estava acontecendo, Jesus fez tudo isso, mas antes de repreender a tempestade, Jesus olhou bem para aqueles discípulos e viu o coração deles. Jesus estava provando o coração dos discípulos. Vira para o teu irmão e fala assim: essa batalha que você está vivendo, Jesus está provando o teu coração. Por isso que você tem que ser firme, pessoa de fé, buscar a Deus e não desistir, porque através das circunstâncias Deus prova o teu coração. Deus fez isso, estava fazendo isso com Abraão. A segunda coisa, meu querido, que a gente aprende, está aqui no versículo 12. Olha só o que diz o versículo 12. Diz assim: não toque no rapaz, clamou o anjo, não faça nada, agora, fala comigo, agora. Quando você ouve assim, agora, representa o quê? Significa que antes, não, ainda não era, mas agora, passou a ser. É isso que ele está dizendo. Olha só o que ele diz: não faça nada, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Querido, aprenda a segunda coisa: Deus prova, não para te prejudicar, mas para conquistar o teu coração. O que você passa na vida, as batalhas e muitas coisas que você fala, não é para te prejudicar, é para te conquistar. Para que Deus possa olhar para você e falar assim: agora eu sei que eu posso contar com você. Agora eu sei que eu posso te entregar aquilo que eu preparei para você. Agora eu sei que você vai andar comigo. Conquistar você. Deus prova você, não para te prejudicar, mas para te conquistar. Olha para o teu irmão e fala assim: segura firme, hein, meu irmão. Vai balançar, fala. Vai chacoalhar, fala. Mas isso não é para te prejudicar, fala para ele. Deus quer conquistar você. Amém. Querido, olha só o que diz a terceira coisa, versículo 12 ainda. Ele diz assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme ao Senhor, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha, eu aprendo aqui, querido, que para você conquistar o coração de Deus, não está naquilo que você pode dar, mas está naquilo que você não pode dar. Que é isso, pastor? Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus pedisse teu filho, você daria? Responda. Se Deus pedisse o seu filho em sacrifício, você daria? Não. Então significa que é algo que eu não posso dar. Mas aprenda isso. Para você conquistar o coração de Deus, não está aquilo que você pode dar, porque aquilo que você pode dar é fácil. Eu posso dar, dou dízimo, dou oferta, dou meu tempo, eu posso. Sabe aquele negócio? Hoje eu posso. Eu gosto muito do crente. Crente é uma pessoa sábia, né? Olha para mim, crente é uma pessoa sábia. Você chega para o crente e fala assim: e aí, meu irmão, vamos fazer isso para o reino de Deus? Ele fala assim: deixa eu ver. Só tem um tempinho na sexta. O cara é bom. O cara é bom. Só que ajoelha toda noite e fala: Senhor, me abençoa o papagaio, o cachorro, a minha família, abençoa todo mundo, né? Aí de repente no final da oração fala assim: não estou sentindo a presença de Deus, acho que Deus não está me ouvindo. Deus me ouve. Todo dia ele fala isso aí: Deus tem que arrumar tempo para você. Crente é fantástico. Crente é fantástico. E aí você percebe o seguinte: conquistar o coração de Deus não é o que você pode dar, mas aquilo que você não pode.
Querido, só teve 2 pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, que surpreendeu Deus. Teve os sábios, teve um monte de gente, os discípulos, falavam as coisas para Deus, Jesus respondia na lata para eles. Não surpreendia. Mas teve 2 só. Uma foi um centurião que chegou perto dele e falou assim: Senhor, diz uma palavra. Você não precisa entrar na minha casa não, diz uma palavra, meu servo será curado. Jesus falou assim: opa, que isso? Nunca encontrei uma fé como essa em toda Jerusalém. Surpreendeu. Aí chegou uma mulherzinha e falou assim: Jesus, vai lá em casa, minha filha está terrivelmente demoniada, faz alguma coisa. Jesus falou: não vou. Faz, por favor, não vou entregar os pães para os cachorrinhos, tem que ser para os filhos. E aquela mulher vira para ele assim: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem nas mesas dos seus senhores. Jesus falou: opa, que isso? Falou: pela tua palavra, pode ir lá, tua filha está livre. 2 pessoas surpreenderam ele. Sabe por quê, meu irmão? Conquistar o coração de Deus não é aquilo que você pode dar, não. Conquistar Deus é aquilo que você não pode dar. O tempo que você não tem, o recurso que você não tem, o sacrifício que você não tem, a dedicação que você não tem, e além do que você já fez, é o que você não pode, que você não tem ainda, mas você faz o possível e o impossível. Abraão não tinha como dar o filho. Você acha? O meu único filho que eu amo e que me vai cumprir o meu propósito. Esperei 100 anos para ter um filho. Abraão conquistou o coração de Deus não por aquilo que ele podia. Abraão conquistou o coração de Deus por aquilo que ele não podia. Está aí um segredo para você chegar no coração de Deus. Versículo 2. Quarta coisa, meu irmão, diz aqui no versículo 2, Deus virou para ele e falou: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, que você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica ali em holocausto, num dos montes que indicarei. Querido, quarta coisa que nós aprendemos com esse homem: você pode alcançar a bênção e o favor de Deus para a tua vida, mas para se colocar na condição de realizar o propósito dele na tua vida, você vai ter que entregar o que tu é mais precioso. Você pode alcançar a bênção. Deus é misericordioso. Uma das coisas que as pessoas não entendem, quando as pessoas encontram milagres, recebem bênção, Deus é misericordioso. Um filho teu que te pede alguma coisa, você dá. Ainda que ele seja, você pode chegar para ele e falar assim: você não merece. Mas coração misericordioso de pai e de mãe, você dá. Mas quando você vai entregar uma coisa séria, você olha para ele e fala assim: antes de entregar, será que ele está preparado para isso? E você fica em dúvida. Então aprenda uma coisa: você pode alcançar a bênção, você pode alcançar o favor de Deus na tua vida, mas para você se colocar na condição de realizar o propósito dele na tua vida, você vai ter que entregar o que é mais precioso para você. Abraão fez isso. Para ele se tornar pai de multidões, ele teve que entregar o que era mais precioso para ele. Nós queremos ganhar. Nós ainda não entendemos o princípio que Deus escreveu. Deus disse assim: é melhor dar do que receber. Mas nós não aprendemos isso. Nós não conseguimos entender esse negócio de melhor dar do que receber. Então, querido, você tem que entregar. Abraão entregou o que é mais precioso. Quinta coisa, olha o que diz no versículo 9. Não perca o raciocínio comigo, que Deus, Espírito Santo está falando com você. Versículo 9: quando chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha,
Amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou uma faca e sacrificou seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Querido, você pode até, quinta coisa, transitar da pessoa chamada por Deus, como Abraão, e ir até o teu propósito, que era pai de multidões. Mas para você fazer isso, você vai ter que sacrificar suas promessas. Que isso, pastor? Abraão, para ele ser pai de multidões, ele precisou sacrificar a promessa dele. A promessa de Abraão era Isaque, o filho da promessa. E Deus pediu a promessa dele. Eu acho que você nunca foi numa igreja em que o pastor disse o seguinte: Deus quer pedir a tua promessa. Agora aprende uma coisa que a Bíblia ensina: Deus não quer ficar com a tua promessa, porque Ele te deu, mas Ele quer pedir ela de você, para ver o quanto o teu coração está mais na promessa do que nele. Porque nós estamos vivendo uma geração de crente, que o coração do crente está na promessa, e não no abençoador. Nós estamos vivendo uma geração em que o povo de Deus quer a realização daquilo que eles estão buscando, mas não o abençoador. Você pode transitar de chamado para realizar a promessa, mas para você conseguir isso, você vai ter que sacrificar a tua promessa. Eu acho interessante isso, que eu tenho um testemunho de um rapaz que ele decidiu ser intercessor de missionário. E ele falou que aquilo era o chamado dele. E ele pediu uma coisa para Deus. Falou: Deus, eu quero uma coisa simples. Eu quero que o Senhor me arrume um local para todos os dias eu dobrar o meu joelho e clamar ao Senhor. E me dê condições de eu ofertar nesses missionários. E Deus deu para ele. Deus deu a condições dele ofertar, e todo mês ele doava para o missionário. Mas todo dia o prazer dele era chegar naquele quartinho, dobrar o joelho dele e ficar ali orando, intercedendo pelos missionários. E a oração dele era também muito simples. Ele falava: Senhor, envia missionários para a África. Senhor, envia missionários para o Nepal. Senhor, envia missionários para a China. Ajuda eles, cobre eles. E ele passava ali 1 hora, 2 horas, ele saía dali satisfeito, como se estivesse realizando a obra de Deus. A promessa dele era aquele momento de intercessão. Ele dizia: Deus me chamou para isso. E se eu realizar de Deus na minha vida? Até que um dia ele teve que sacrificar o quartinho. Ele teve que sacrificar o tempo de intercessão. Porque num dia que ele estava orando, Deus virou para ele e disse o seguinte. E ele falava: Deus, envia missionários para tal lugar. Senhor, envia missionários para tal lugar. E o Espírito Santo falou, assim como eu estou falando com você, bem audível, virou para ele assim: por que não vai você? E aí ele teve que sacrificar o trabalho que ele pediu para Deus para ganhar dinheiro para ofertar. Ele teve que sacrificar o quartinho que ele achou que era a missão dele. Ele teve que sacrificar o tempo para se tornar o verdadeiro propósito que ele tinha: missão. Eu não sei onde ele está hoje, não. Acho que a última informação que eu tenho, ele estava no Marrocos. Não sei onde ele está. Mas isso é um exemplo de alguém que transitou de chamado para propósito, mas teve que sacrificar a sua promessa.
Fala para o teu irmão: eu não sei o que Deus vai pedir para você não, meu irmão. Talvez vai pedir uma coisa que dá muito valor na tua vida. Fala, mas lembra de uma coisa: se Ele está pedindo, é para você realizar o teu propósito. Quem quer realizar o propósito de Deus aqui, diga amém. Sexta e penúltima coisa, meu querido, versículo 13. Acompanhe na tua Bíblia. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso com chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Olha, se Cristo não substituir a tua promessa, você não poderá realizar o teu propósito. Nossa, isso veio do trono, hein? Se Cristo não substituir a tua promessa, você não vai realizar o seu propósito. Você não tem como realizar. Por isso que quando Abraão foi sacrificar Isaac, Isaac era a promessa. Através de Isaac, ele iria realizar o propósito. Quando ele foi sacrificar, os céus bradou e falou: não toca no menino. O que os céus providenciou? Um substituto. No lugar do sacrifício, da promessa, do propósito, ele substituiu a promessa pelo cordeiro, pelo carneiro que estava ali, que Deus tinha providenciado. Isso é um símbolo de Jesus substituindo, morrendo no teu lugar. Querido, se Cristo não substituir a promessa, você não poderá realizar o teu propósito. Se você apenas tem as suas promessas, olha para as promessas, se apega nas promessas, mas Cristo não está nisso. Se Cristo não está em primeiro lugar, você não vai poder realizar o teu propósito. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus pedir algo de você, você não entrega. Você, mas Senhor, eu orei tanto por isso, eu jejuei tanto por isso. Você já pensou? Para os pastores aqui, um exemplo. Deus pediu o teu pastorado. Que isso, Deus? Orei tanto, jejuei tanto, fiz seminário, fiz isso, fiz tudo aquilo. E Deus fala assim para você: não, eu quero que você faça outra coisa. Sabe o que você vai falar para Deus? Não, Senhor, isso não é voz do Senhor, isso é voz do inimigo. Deus me chamou para ser isso, Deus me chamou para fazer aquilo, Deus me chamou para aquilo ali. Querido, o propósito de Deus para a tua vida é tão grande, é tão bênção para você e para as pessoas, que para realizar Ele através de você, você acha que Deus vai pedir uma moedinha para você? Não vai. Deus vai pedir nota de 100. Algo que te custe. Se Cristo não substituir a sua promessa, você não poderá realizar o seu propósito. Fala a pessoa que está do lado, olhando nos olhos dela. Fala assim para ela o seguinte: ó, eu não sei o que te faz feliz, não sei o que te faz realizado, não sei o que te completa, mas se Cristo não substituir as suas promessas, você não vai conseguir realizar o seu propósito. Mas olha para ele e fala assim: mas Cristo quer realizar o propósito na tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? E para terminar,
versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, vou repetir isso, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo, de que o abençoarei, e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que forem dos teus inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Perceba que a obediência de Abraão vai abençoar todos os povos da terra. A obediência de um homem abençoar todo o povo da terra. Sabe o que eu aprendo aqui para nós? Que a minha obediência promove a minha conquista. Nós acreditamos muito que a nossa conquista, que vem de Deus, a gente tem que olhar para cima e simplesmente acreditar que Deus vai nos dar a nossa conquista. Deus nos dá, mas a promoção da conquista não depende de Deus. A minha obediência promove a minha conquista. Para Abraão, ele queria um filho. Para Deus, ele queria um canal para abençoar todas as famílias da terra. Para você, vir na igreja é receber uma bênção. Para Deus, quando você vem na igreja, Ele está te preparando para você abençoar pessoas. Para você entregar sua vida para Jesus é encontrar salvação. Para Deus, quando você entrega a vida para Jesus, Ele encontrou um filho que vai cumprir todo o propósito que Ele estabeleceu. Para Abraão era Isaac, para Deus era a humanidade. Para Abraão era simplesmente um filho tardio, para Deus era o cumprimento da sua promessa. Fala para o teu irmão: está na hora de você tirar a poeira. Fala para ele: está na hora de você tirar a poeira. Fala para ele: está na hora de você quebrar a ferrugem. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de parar de murmurar, de se justificar, de dizer que as coisas não estão dando certo, de dizer que você não tem a promessa de Deus. Está na hora de você tomar a decisão de sacrificar o teu Isaac. Porque só assim você vai promover a tua conquista. E sacrificar Isaac é pagar preço. Eu sempre aprendi com os meus pastores: salvação é de graça. Salvação é de graça. Mas cumprir o propósito de Deus vai te cobrar de sacrifício. Mas todo sacrifício aceito por Deus se torna aroma suave na presença dele. E ele responde com sim e com amém. Querida, a pessoa que está perto de você, eu não sei como é que ela está, não sei como é que ela está vivendo, mas eu gostaria de terminar esse culto você olhando para ela e falando uma coisa muito séria. Olha para os olhos dela e diz para ela assim: está na hora de você se tornar e cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Fala: hoje Deus marcou esse dia, porque Ele está pedindo o teu Isaac.
E só assim Ele vai ganhar o teu coração. Chega de ser crente e se torne pai de multidões, mãe de multidões. Manifeste o reino de Deus. Deus te chamou para isso. Amém. Fique em pé em nome de Jesus.